A paz do Senhor, que a paz do Senhor venha reinar em cada coração, porque é essa paz, a única paz que provém da parte do nosso Deus, que tem o poder de nos guardar, de guardar o nosso coração e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvamos a Deus por mais esta oportunidade de estarmos aqui para cumprirmos mais esse propósito. E o nosso coração muito se alegra, porque quando a gente se compromete em fazer a vontade do Senhor, cumprir o nosso chamado, por mais simples que seja, Deus ele se agrada, nos honra. E assim, dessa forma, o nome do Senhor vai sendo glorificado. Eu sempre digo, quando o Senhor ele nos direciona a plantar algo, é porque Ele já tem a colheita pronta, Ele já tem a colheita preparada. E eu tenho certeza que esse propósito não tem sido em vão. Primeiro porque é para o Senhor, é para a glória dEle, que a gente tem feito tudo que a gente faz, como a palavra diz, quer comais, quer bebais, ou fazer qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Então esse é o compromisso do nosso coração, viver para a glória do Senhor, fazer tudo para a glória dEle, para que Ele receba como cheiro suave o nosso propósito e para que haja efeito. Assim o nome do Senhor vai sendo glorificado. Então tem sido bênção na minha vida esse propósito. Tem sido bênção na vida das pessoas que têm acompanhado, mesmo que não assista em tempo real, mas como a gente sempre deixa a live salva, em algum momento a pessoa vai ver, e o que importa é que o nome do Senhor seja glorificado. O Senhor tem colocado uma palavra ao meu coração que se encontra no livro de Tiago, em Tiago, capítulo 5, somente o verso de número 16, que vai nos alertar, nos despertar acerca do quão necessário é orarmos uns pelos outros, é nos importarmos uns com os outros, para que haja cura. Assim a palavra do Senhor nos ensina. E essa live, esse propósito sobre, clamando ao Senhor sobre cura, libertação, a gente sempre fala aqui que o Senhor Jesus, ele pode curar, sim, o nosso físico. Eu sou prova disso, a minha filha é prova disso, a minha família é prova disso. E muitos têm testemunhos de cura física, sim, porque Jesus ele cura. Porém, a cura principal, eu sempre gosto de enfatizar isso, a cura principal é a da alma. Porque às vezes, quando a gente está passando por alguma dificuldade física, a gente vai ao médico, a gente faz o tratamento necessário. Deus deu capacidade aos médicos para isso. O Senhor ele vai usar os médicos, nós precisamos dos médicos. E ali é feito todo um diagnóstico para ver do que a gente precisa e para tratar do nosso problema de acordo com a nossa necessidade. Então ali é feito toda uma avaliação do que a gente precisa. Ali o médico passa uma receita, passa os remédios e a gente vai fazer aquele tratamento, porque a gente está em busca de uma cura, a gente está em busca de uma melhora. Mas quando se trata da alma, só Jesus pode alcançar o que medicina nenhuma pode. E qual é o remédio para a nossa alma? Nós encontramos através da palavra do Senhor. Aqui nós temos respaldo para tudo que a gente precisa. E hoje nós vamos ver um pouquinho desse remédio que vai trazer cura para a nossa alma. E em Tiago, capítulo 5, versículo 16, vai nos dizer assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Vou repetir. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo
pode muito em seus efeitos. A gente tem o costume, eu falo a gente porque eu também me incluo, a gente tem o costume de ler muito, de citar muito a parte B do versículo. Rosilane Aguiar, bem-vinda, minha querida, que bênção. Oh, glória. A gente tem o costume de falar, citar, meditar muito na parte B desse versículo, que não tem problema algum. É a verdade, é a palavra do Senhor que fala. A gente fala muito essa parte. A oração do justo pode muito em seus efeitos, né? A maioria das vezes a gente comenta a parte B, essa parte. A oração do justo pode muito em seus efeitos, pode mesmo, é a verdade, é a realidade. Mas, se a gente for estudar o texto e o contexto, é aí que Deus trata com a gente. Porque Deus é um Deus completo. Ele não deixa nada por fazer, ele não faz a obra pela metade. Então, para a gente obter esse efeito, antes dessa parte, tem algumas regras, algumas coisas onde o Senhor vai tratar conosco. Por quê? Quem quer orar e não ver resultado? Quem quer orar ou fazer algo para Deus e não ter efeito? Todos nós. É complicado, é difícil, é constrangedor, doloroso quando você ora, pede, clama, faz propósito, sobe monte, desce monte e não vê resultado. Mas a palavra do Senhor também vai nos dizer que nós não sabemos nem como haver de pedir, se não for pelo Espírito de Deus. É Ele que traz, que nos ilumina como orar, como buscar. É Ele que traz as palavras certas para que haja efeito. E a palavra também de Deus vai nos dizer que pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Então, o mais interessado em nos abençoar, em fazer em nossas vidas, é o Senhor. Mas, para que a gente venha receber no tempo certo, que a palavra também vai nos dizer que para tudo há um tempo, mas para que haja efeito e a gente venha colher os frutos de todos os nossos propósitos, porque Deus não despede nada com as mãos vazias, tem algumas coisas que a gente precisa rever. E eu falo isso com muito temor, porque Deus tem tratado isso comigo. E aqui na parte A do versículo, Deus já começa a tratar, o autor vai nos trazer um despertamento que diz assim: primeira coisa, para que haja efeito na nossa oração, primeira coisa que esse versículo vai nos trazer, um alerta: confessar as nossas culpas. É muito forte, gente, mas é a realidade, é a verdade que traz, a verdade que nos liberta. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Aí sim, aí a primeira coisa, o primeiro ponto é confessar. A gente quer ver resultado, quer ver efeito nas nossas orações, através das nossas orações. Mas é necessário confessarmos as nossas culpas uns aos outros. O primeiro passo é confessar as nossas culpas uns aos outros. O segundo passo é orar uns pelos outros, para que sareis. O que nós estamos buscando? Cura e libertação. Cura do corpo físico, sim, aí é com Jesus. Ele sabe como curar, como fazer, mas a cura principal é de dentro para fora. Fica uma coisa repetitiva, mas é assim que Deus age, é de dentro para fora. Então, o primeiro passo, confessar. Segundo passo, orar. Mas aí eu tenho uma pergunta que o Espírito Santo fez para mim. A gente ora por alguém que a gente está com raiva? Fala para mim. A gente ora quando a gente está com mágoa de alguém? Claro que não. Quando a gente está ferido, magoado, com aquela raiva, a gente não suporta nem ouvir o nome da pessoa. Mas é aí que Deus quer tratar conosco. Oh, Espírito Santo de Deus. Porque é isso que Deus tem tratado comigo. Nós queremos cura. Nós clamamos por cura. Mas nós estamos dispostos a fazer o que é necessário para que haja cura. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.
E aqui, confessar, como confessar as nossas culpas uns aos outros. Eu perguntei isso ao Senhor. Senhor, como confessar? Porque como é que eu vou falar tudo que está aqui? Como que eu vou falar tudo que me incomoda? Não dá. Não dá. Não convém falar tudo. O Espírito Santo falou para mim, não convém falar tudo. Não me cabe falar tudo, porque quem nos justifica é o Senhor. Ele sabe quem é quem. Ele sabe quem errou, quem fez por maldade, né? Algo que nos feriu, ele sabe. Mas ele não está interessado, queridos, em saber quem, sabe? Quem começou a briga. Ele tá interessado em saber quem vai parar com essa briga, porque ele conta com um. Aleluia, para fazer a obra. Louvado seja o nome do Senhor. Um tem que querer, não é assim? Quando um não quer, dois não brigam, já diz aquele ditado. Então a gente está muito em busca da cura física, e sim, eu também preciso, Deus sabe. A gente está muito em busca da cura física, porque o momento que a gente vive clama por isso, cura, cura, cura. Mas qual a cura tá sendo mais necessária? Porque não é só cura física. Deus tem tratado muito isso comigo. É a cura da alma. A humanidade precisa dessa cura da alma. Porque esse seminário do projeto que o Senhor nos permitiu criar, pela orientação do Espírito Santo, lá a gente estuda sobre a cura da alma, sobre cura emocional. E em uma das aulas a gente fala que a humanidade chegou num ponto tão crítico, tão precário, que expandiu nesse vírus. Mas a gente já não estava bem há muito tempo. O tempo foi passando, passando, passando. Deus foi nos alertando. Eu me incluo porque eu não sou melhor que ninguém. Eu preciso de conserto, eu preciso melhorar cada dia, cada dia. A gente já não estava bem há muito tempo. O Senhor vinha falando, vinha alertando, vinha cobrando. E a gente simplesmente cruzou os braços e fez de conta que estava tudo bem. Aí chegou no ponto que chegou. Mas a nossa alma, o nosso interior, já não estava bem há muito tempo. Aí o que mais me entristece, eu como ser humano, o que mais me entristece é ver que mesmo em meio a tudo isso que a gente está passando, ainda existem situações que a gente fala, meu Deus, não é possível, não é tempo mais disso, não é tempo mais de perder tempo com picuinha, com coisas insignificantes, com coisas supérfluas, mas a gente ainda vê. Mas se ainda estamos vivos, se ainda estamos respirando, é porque Deus ainda está nos dando tempo, chance de nos arrependermos. De nos arrependermos. Porque esse é o verdadeiro evangelho. Então, para a gente terminar, para a gente orar, que eu não vou me estender muito, confessar. O primeiro passo é confessar. E como que eu vou confessar? Como que eu vou falar, gente? Aí eu perguntei assim, como é que eu vou falar tudo que me incomoda? Eu volto a repetir, não convém. O Espírito Santo é sábio. Ele é sábio. Ele é inteligente. Ele é o dono de toda a ciência. Então, nem tudo convém falar. Nem tudo é para falar. Mas eu posso orar. Porque quem convence é o Espírito Santo. E ali eu perguntei ao Senhor, como confessar então? E o Espírito Santo pôde falar ao meu coração. Confessar, minha filha, é ser verdadeiro. É ser de verdade. É ser sinceros uns com os outros. Como Jesus pôde nos ensinar, que haja entre vós o mesmo sentimento, como a palavra nos ensina. Que haja entre nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. É muito sério, é muito forte. Mas nós estamos em busca. Estamos em busca. Até que Jesus venha nos buscar, nós vamos conseguir. Em nome de Jesus. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Glória a Deus. Amém, minha querida. Ainda ontem eu falei sobre isso. Buscar ao Senhor enquanto podemos achar, enquanto ainda temos chance e oportunidade, porque o Senhor dá. Deus, ele é tão incrível, ele é tão perfeito, que ele dá chances e oportunidades de forma igual para todos. Deus é justo, né? Ele dá chance e oportunidade. A gente só não agarra se a gente não quiser, porque ele dá. Mas o tempo passa. Existe um reloginho que não é só esse relógio que a gente acompanha as horas,
mas existe um reloginho que tá batendo ali, ó, o tempo inteiro e não volta. É o relógio do tempo, né? E não volta. E cada oportunidade, cada chance, cada dia é único. Um dia como esse não haverá mais. Pode existir outros parecidos, mas esse momento, exatamente como esse, não haverá. Porque cada dia é único, cada dia é uma chance, uma nova oportunidade que o Senhor nos dá de fazer melhor, de fazer diferente. Não que sejamos perfeitos, porque não somos. Mas Deus nos dá a oportunidade de melhorar onde a gente precisa, porque a gente precisa melhorar cada dia. Cada dia Deus tem algo novo a realizar em nossas vidas. Então, confessar as nossas culpas uns aos outros é ser sinceros, ser verdadeiro, ser de verdade, sabe? Não tratar com maldade, com falsidade no nosso coração, a qual a gente vê tanto, né? Mas que a gente possa fazer diferença em nome do Senhor Jesus. Não ser perfeitos, eu sempre falo isso. Eu sempre repito essa frase. Não é questão, não é sobre ser perfeitos, porque não somos. Não somos. Em algum momento vamos ofender, vamos entristecer um ao outro, até sem a intenção, porque a gente é falho, gente. A gente, às vezes, sem querer, a gente ofende. Não tem jeito. Mas se a gente for verdadeiro, pelo menos, vai suprir aquela falta, aquela falha, quando a gente tiver, porque a gente é falha, a gente vai errar um com o outro, até sem querer, até sem intenção. Mas confessar as nossas culpas é ser sincero, verdadeiro. Ah, irmã, não deu para te ajudar agora, não tá ao meu alcance, mas olha, aqui dentro do meu coração, eu sou sincera para com você. Se eu falar que eu vou orar, eu vou orar. O que eu posso te ajudar no momento é em oração. E às vezes a pessoa não entende naquele momento. Ah, mas a pessoa podia ter me ajudado, mas tem coisa que foge do nosso controle. Tem coisa que foge do nosso alcance. Mas o principal é a gente orar uns pelos outros e a gente colocar tudo nas mãos do Senhor. Elaine, seja bem-vinda, chegou a tempo ainda. Então, isso Deus falou muito forte ao meu coração. Sermos sinceros uns com os outros. A segunda parte é orar. Porque a gente, como eu falei aqui, a gente não ora. A importância de confessar, né? E quando tiver oportunidade também, seja sincero, irmão, aquele dia e tal, não estava bem. Pedir perdão, né? Perdoar e pedir perdão. Ser perdoado, perdoar e ser para ser perdoado. E hoje em dia tá tão difícil, gente, tá tão difícil, porque a palavra do Senhor tá se cumprindo, onde fala que o amor de muitos esfriaria. De muitos, mas não de todos. De muitos, não de todos. Então é tanta coisa que acontece que a gente fala, meu Deus, tem misericórdia, não deixa o meu coração congelar, não. Ainda ontem aconteceu uma situação que eu chorei por dentro. Mas eu falei, Senhor, guarda, Jesus, guarda o meu coração. Oh, Espírito Santo, me protege. Guarda os meus sentimentos. Porque eu sei o que não é conseguir perdoar, ter mágoa e ficar doente por causa daquilo. Eu já passei por isso, já fui curada. Então eu não quero voltar às velhas práticas. Porque a cada dia teremos um desafio a ser enfrentado. A cada dia um leão, né? Que a gente enfrenta. Mas no poder de Deus, a gente vai conseguir, porque não é na força do nosso braço. Não é na força do nosso braço. Então, primeiro é confessar, no sentido de sermos verdadeiros uns com os outros. E perdoar, que não é fácil, mas também não é impossível. É necessário para que haja cura. Confessar também é no sentido de perdoar. Porque enquanto a gente viver nesse mundo, vamos passar por situações, não tem jeito. E não tem como a gente orar por alguém que a gente está com raiva, por alguém que a gente está magoado. Por isso que devemos confessar primeiro. Senhor, me ajuda. Teve momentos na minha vida que eu não conseguia ouvir o nome da pessoa. De tão ferida que eu estava. E o Espírito Santo foi bradando no meu coração, ora pela pessoa, ora pela pessoa. Eu falei, como é que eu vou orar? Eu não tô conseguindo, não tô suportando ouvir o nome da pessoa. Como eu vou orar? E o Espírito Santo falava, ora, ora, ora. E eu comecei a orar até sem vontade. No começo eu orava, Senhor, toma a pessoa nas tuas mãos. Não falava nem o nome da pessoa, não consegui, de tanta raiva. Mas ali Deus foi me quebrando, foi me quebrando. Daqui a pouco eu já estava orando, sem perceber. Yarabassubi, canta,
Daqui a pouco o nome da pessoa já fluía naturalmente, porque o Espírito Santo sabe como trabalhar. A gente está perdendo guerra porque a gente não está conseguindo orar, irmãos, como devemos. Confessar as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. A gente está orando só porque a gente ama. Isso é uma oração egoísta. É forte, mas é verdadeiro. E o que vai nos libertar é a palavra. Orai uns pelos outros para que sareis. Aí sim, a oração feita por um justo. O justo é quem? Não é alguém perfeitão, não. Não é alguém melhorzão que o outro, não. É alguém que se submete à verdade do Pai. Alguém que se submete. Senhor, quantas vezes eu falei para o Senhor, Senhor, é pelo Senhor. Mas pelo Senhor, eu me submeto à tua vontade. Às vezes a humilhação que muitos não entendem. Mas o que importa é agradar o coração de Deus. O que importa é ter o nosso nome escrito no livro da vida, porque Jesus está voltando. De que adianta eu ser conhecida aqui, ser famosa aqui? E naquele grande dia eu ouvi, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Eu estou lutando para chegar lá. E esse tem que ser o nosso foco. Esse tem que ser o nosso alvo. O céu existe, é real. Louvado seja o nome do Senhor. Aí sim, nós teremos efeito, veremos efeito através das nossas orações. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Porque a gente está vivendo um tempo, eu falo por mim, gente. Eu falo por mim. Não vou falar da vida do outro, eu tenho que falar da minha. Porque Deus sabe quem eu sou. No oculto, quando ninguém me vê. Eu falo por mim. A gente está vivendo, ferindo um ao outro. E tá bom do jeito que tá, vamos empurrando com a barriga. Ninguém mais se importa de se arrepender, de pedir perdão. Ficou escasso isso no nosso meio. Hoje não é moda mais, não é moda, não é bonito. Ah, me perdoa, tá, irmão? É humilhante, né? Me perdoa, naquele momento eu não tava bem, tá? Me perdoa, não foi por mal, não. Não dá fama isso, não dá ibope, sabe? Então a gente vai meio que se ferindo um ao outro, e tá todo mundo machucado, doente por dentro, e vamos embora, vamos adorar, vamos glorificar. E é tão forte que Deus, em um momento da minha vida, pôde tratar isso comigo, que Ele não estava recebendo meu louvor. Aí eu, meu Deus, não estava, porque eu estava ferida, ninguém estava me vendo, mas Ele estava me contemplando por dentro, como estava o meu coração, né? É muito sério, irmãos, é muito mais sério do que a gente possa imaginar. E para terminar, eu vou ler aqui Mateus 5:44, que fala também um pouco sobre isso. Algo tão sério, tão forte, tão difícil, mas algo necessário para que haja cura. E aqui diz assim, o Senhor Jesus nos deixou registrado, aleluia, acerca do cumprimento da lei e dos profetas. Mateus 5:43 e 44, que nos diz, ouvistes que foi dito, amarás teu próximo e aborrecerás teu inimigo. Era a lei da época, do momento. Te fez com você, vai lá e paga na mesma moeda. Aí vem Jesus e nos confronta com a sua verdade. E o 44 diz, eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz que seu sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva caia sobre os justos e os injustos. Pois se amardes o que vos amam, que galardão tereis? Eu amo minha filha, é fácil, eu sei que ela me ama. Eu amo minha mãe, meu pai, meu esposo, eu sei que eles me amam. Não tem segredo nisso. Mas Jesus vem nos confrontando com a sua verdade. Pois se amardes o que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos,
como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. A perfeição para Deus é a nossa sinceridade, é a nossa obediência, é a gente ser de verdade. A gente não ser de fachada, só para dizer que é, sabe? Para Deus, a perfeição é isso, é sinceridade, é sermos de verdade. Lígia Lisboa, seja bem-vinda. Então, queridos, o versículo 44 foi onde o Espírito Santo tratou comigo acerca do perdão, quando eu passei pela depressão, que no meu caso, cada caso é um caso. No meu caso, foram coisas que aconteceram e tal, desde a infância, e eu não tive o cuidado, né, de perceber, porque ninguém nasce pronto, ninguém nasceu pronto. A gente vai sendo aperfeiçoado através de cada luta. E foi necessário eu passar pela depressão para ter um encontro real com Cristo, porque Deus sabe como tratar com cada um, não é verdade? Deus sabe como é que se diz? Deus sabe o que se passa lá dentro. Ele sabe, ele conhece. Então, nada é por acaso, eu passei. Por isso que eu falo, é possível vencer a depressão. É possível. Porque Deus fez na minha vida e vai fazer na tua, vai fazer na vida de quem precisa, porque Deus é justo. Ele não faz acepção de pessoas. Só basta nós abrirmos o nosso coração e deixarmos ele agir na nossa vida como ele quer. Porque ele sabe como fazer, ele sabe como agir, ele sabe como nos ensinar. Nós somos vasos, vasos de barro, para que o poder da excelência seja somente do Senhor e não de nós. Ele que nos fez, ele que nos deu vida. Por ele tudo veio a existir, e sem ele nada do que existe existiria. Então ele sabe, deixa ele te ensinar. Vamos deixar ele nos ensinar, por mais que doa. Das duas, uma, né? Primeiro, é melhor obedecer do que sacrificar. Se há um preço a ser pago, que a gente possa entender que é necessário pagar um preço na obediência, porque aí Deus vai nos garantir. De algum jeito a gente vai ter que pagar o preço, ou na obediência ou na desobediência, mas na desobediência vai ter um dano, uma dor muito maior. Teve coisas na minha vida que o Espírito Santo falou, não precisava, né? Não precisava, se tivesse se submetido a mim. Mas às vezes a gente quer quebrar a cabeça. Aí Deus deixa, Deus não tem culpa não. Porque Deus, ele é educado, ele só vai agir. A gente fala assim, Senhor, eu sou tua mesmo, o Senhor tem promessa na minha vida, o Senhor que me fez, então a gente acha que Deus vai chegar e fazer na nossa vida o que ele quer. Não, ele espera um querer e um permitir que ele faça. Porque ele é educado e ele só vai agir, só vai mexer onde a gente der liberdade para ele, sabia? Ele não vai chegar arrasando, acabando com a gente. Não. Ele só vai trabalhar onde a gente der liberdade para ele. Aí ele se agrada, porque ele é educado. Por isso que às vezes a gente, que eu falei aqui no começo, por isso que às vezes a gente pede, passa anos e anos naquela mesma luta. Porque às vezes a gente não tá deixando Deus trabalhar da forma que ele quer. Porque tem que ser do jeito dele. Tem que ser do jeito dele, é ele que sabe como modelar o vaso, tudo é dele, nós somos dele. Não é fácil, gente, chegar aqui e falar assim, minha vida tá 100%. Não, é um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Eu fiz um combinado com o Senhor uma vez, falei, Jesus, eu não prometo ao Senhor que eu vou conseguir de primeira, porque tem coisa que é difícil. É difícil, é um processo. Mas eu prometo ao Senhor que eu vou lutar. Eu vou lutar, eu vou me esforçar até conseguir alcançar a tua vontade. Às vezes a gente não consegue, mas pelo menos a gente tá tentando e a gente tem que se esforçar para conseguir, entende? Porque o Senhor merece, ele é fiel. Ele fez por nós o que ninguém jamais faria e o que ninguém jamais poderia fazer. Então aqui o Senhor, ele vem nos alertando, nos ensinando a amar os nossos inimigos. E é muito constrangedor, é muito difícil você ouvir isso. Amar o inimigo, meu Deus, como? Mas Deus pôde me ensinar e tratar comigo que é possível. Que a gente confunde o que é amar e perdoar. Eu acho que eu vou deixar esse tema para outro dia, porque senão vai estender muito, gente. Eu tenho vídeos já, aulas gravadas, quem quiser tá falando mais a fundo sobre esse tema, o que eu passei, que Deus fez na minha vida através da depressão. Quem quiser, só me chamar aí no direct, eu vou estar passando para vocês também as aulas do projeto. Tem sido uma benção. Parar para ouvir, para meditar na palavra, para ouvir o Espírito Santo falar conosco, porque é dele que vem a resposta certa. Então, amar
o inimigo não quer dizer que você vai aceitar o erro. Não é isso. Amar e perdoar não é aceitar o erro da pessoa. Porque Deus é justo, mas ele também não aceita as coisas erradas que a gente faz. Porém, amar e perdoar é decidir não se contaminar. Porque cada um vai dar conta de si próprio. Eu não vou dar conta dos atos de ninguém. E ninguém dará conta dos meus atos. Cada um dará conta diante de Deus segundo os seus próprios atos. Eu ainda falo para minha filha. Ela é minha filha, eu a amo, faço de tudo, faço o melhor. Eu coloco ela, tadinha, como exemplo, porque eu tenho que falar da gente. Vou falar de quem? Tem que falar da gente. E eu coloco ela porque ela é minha filha. Então eu tenho liberdade de falar dela, pro bem, entendeu? Então eu falo, por mais que eu a ame, eu não vou poder salvá-la. Eu e o pai dela estamos lutando para mostrar o caminho, para produzir os valores, para implantar no coração dela, na vida dela, os valores necessários da vida, dos preceitos do Senhor. Mas a escolha é dela. Assim foi comigo, assim é com cada um. Não é verdade? Então, naquele grande dia, eu não vou poder, ninguém vai poder salvar ninguém, vai? Quando eu era criança, ainda ouvia, quando eu ouvia os irmãos falar acerca da volta de Jesus, a gente que é criança, a gente fantasia tudo, né? E quando eles falavam, eu ficava imaginando, assim, ninguém vai pegar carona na salvação de ninguém. Quando estiver subindo, não vai agarrar no pé, meu pai, né? Não vai poder agarrar no pé, na roupa, me leva junto. Oh, Jesus querido. E até porque quem vai ouvir o som da trombeta é somente quem é aquele que tá ligado. Não é verdade? Então, irmãos, é duro falar sobre isso, mas é a palavra, não é minha. Não é minha. É a palavra do Senhor. Então, por mais que a gente ame um ao outro, nós não vamos poder salvar. Nós podemos contribuir com a salvação de cada um, mas salvar, né? Levar de carona com a gente, eu ficava imaginando como é que era aquilo, né? Ficava imaginando levando de carona. E eles falavam, não tem carona, né? Cada um por si. A gente pode ajudar um ao outro, mas a salvação é individual. Então, meus queridos, eu vou ficando por aqui, a gente vai orar. E vamos continuar no nosso propósito. Anota aí na sua agenda. E eu sempre também divulgo, sempre mando lembrete, pra gente poder estar ligadinhos juntos, no mesmo propósito, tá? Então eu volto a repetir. Amar e perdoar não é aceitar o erro de ninguém, até porque Deus não aceita. Mas é decidir, falar, Senhor, trabalha aqui. Não deixa mágoa nenhuma entrar, porque a raiz da amargura, ela é uma coisa terrível. Que só Jesus na causa, né? Mas que Jesus possa guardar os nossos corações, os nossos sentimentos, possa nos proteger, nos ensinar a perdoar cada dia, que não é fácil, mas é necessário. Perdoar não é ser bobo. Às vezes a pessoa confunde, né? Ah, mas eu sou boba, eu não sou trouxa. Sou crente, mas não sou trouxa. Não é isso. É você reagir, agir e reagir de uma forma diferente. Como Cristo nos ensinou, porque tudo que Deus quer é que haja o arrependimento. E até para aquela pessoa que nos fere, que faz mal pra gente, se aquela pessoa se arrepender, isso que Deus tratou muito comigo, se aquela pessoa se arrepender, Deus entra e muda também, e dá chance. Mas é preciso a gente querer, tem gente que não quer. Eu quero a presença do Senhor a cada dia, eu tenho falado, é a presença que eu quero não fama, eu não quero holofote, eu não quero nada, eu quero a presença. Porque sem a presença nós não podemos viver. Vamos orar nesse momento. Estamos aqui com o nosso caderninho de oração, tem muitos pedidos chegados até nós. Nós temos apresentado cada vida ao Senhor, porque Ele pode fazer o que nós não podemos. Então vamos orar nesse momento. Senhor Deus e Pai, aqui é a nossa vida, Pai. Cada um, Pai, que tem acompanhado esse propósito, aqueles que têm assistido também depois. Senhor, Tu contemplas, meu Pai, e sonda cada coração. Nada é por acaso na Tua presença, Tu és um Deus de propósitos. Tu não perde tempo, Senhor. Cada vida, Jesus, é especial para Ti. Cada propósito, Pai, tem um significado para Ti. E o nosso intuito aqui, ó Pai, é simplesmente fazer a Tua vontade, porque senão Tu sabe, Tu conhece o meu coração. O quanto eu relutei, Pai. Mas o Senhor tem me feito ver o meu chamado de uma forma diferente. Oh, Espírito Santo de Deus, e o que tem que prevalecer é a Tua vontade, é tempo de cumprirmos o nosso chamado, não há mais tempo a perder. Então, Pai, nós unimos a nossa fé no mesmo propósito, em concordância, porque o Senhor age em concordância.
Nós concordamos com tudo que vem da parte do Senhor e discordamos com tudo aquilo também que não provém de ti. Para que seja feita a tua vontade, para que venhamos colher os frutos, para que tenha efeito e resultado através das nossas orações. Pai, te apresentamos cada vida, cada pedido de oração, cada alma, cada ser vivente, cada necessitado, Pai. Visita cada um agora, supra as necessidades de cada um, Pai, em glória por Cristo Jesus. Meu Pai, que o Senhor possa operar o milagre na vida de cada um por completo. A obra que o Senhor faz, o milagre que o Senhor faz, Pai, é completo. É de dentro para fora. Então nós pedimos ao Senhor, ó Pai, que venha repartir, Pai, das tuas bênçãos, das tuas maravilhas, para cada um, porque o Senhor tem uma medida para cada um. Tu és fiel, tu não despede ninguém com as mãos vazias, e que haja resposta, que haja cura, que haja libertação, transformação e, acima de tudo, entendimento da tua palavra, para que possamos, Senhor, colocar em prática como a tua palavra nos ensina. Não somente ser ouvintes, mas praticantes da tua palavra, colocar em prática tudo aquilo que nós precisamos, de acordo com a tua palavra, não de acordo com a nossa palavra, de acordo com a tua palavra que é santa, que é viva, eficaz, mais penetrante que espada de 2 gumes, e é apta para discernir, Pai, a intenção de cada coração. Então nós te pedimos que haja entendimento, acima de tudo, para que haja cura. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família. Eu profetizo cura sobre a nossa vida. Eu profetizo libertação sobre a humanidade. Porque Deus, Ele é cura. Deus, Ele é libertação. E o mais interessado em nos abençoar é o Senhor Jesus. Mas depende de cada um de nós. Que Deus possa estar no meio de nós. Que Deus possa suprir todas as nossas necessidades, que Deus possa preencher todo o vazio e que cada um que esteja ao alcance das nossas vozes possa entender de uma vez por todas que é especial, que é valoroso para o Senhor, que Jesus o ama muito e que Deus se preocupa e se importa com você. Gente, beijo grande, amo vocês, vamos ficar juntos nesse propósito e até a próxima.